Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso Acordar da Vizinha, aquele momento que a gente traz saúde, sentido, presença, direcionamento ao nosso dia. Bora juntas para o nosso acordar? Coisa linda! E hoje a gente vai continuar aqui a nossa leitura do livro Você é a Sua Cura, que está sendo um babado, e a gente está olhando o quê? Pra gente, pro nosso corpo, para como é que a gente pode se tornar a protagonista de manter a nossa saúde em dia, o melhor possível. Bom dia, Rê, bom dia, Aline, sejam muito bem-vindas. Então, trazendo aqui, bom dia, Jace, Vivi, coisa linda vocês aqui. Então, voltando ao nosso acordar, a gente hoje vai falar sobre o que pode fazer você ser a sua própria curadora, né? Qual que é a sua parte num processo, por exemplo, de manter a sua saúde em dia? E por que eu trago muito isso, né? Por que eu bato na tecla da saúde? Porque pra mim, se você não tiver saúde, você não consegue fazer nada na sua vida. Eu não sei pra você como que é, mas se você tem uma limitação na sua perna, se você tem alguma dor que te paralisa, né? Ai, quando eu tenho uma enxaqueca eu não consigo fazer nada, quando eu tenho uma cólica eu não consigo fazer nada. Se você tem uma doença que você precisa ficar internado alguns dias, mas você não consegue viver sua vida, fazer as coisas. Então a saúde, ela é a base de tudo. Aí, quando eu tô falando de saúde, eu trouxe aqui alguns exemplos de limitações físicas, mas tem também a questão de saúde mental. Eu chego todo dia estressada, cansada, irritada, né? Daquele jeito. Você precisa olhar para isso, porque isso interfere no seu relacionamento dentro da sua casa. Ai, todo dia eu sinto ansiedade, eu sinto medo, eu quero fazer as coisas, eu tô travada, eu tô paralisada. Você precisa olhar para isso. Isso é saúde emocional. Ai, porque eu falo que eu confio nas coisas, que eu acredito, mas eu não tenho fé. Eu fico duvidando, horas eu tenho, horas eu não tenho, eu oscilo. Isso é saúde. Então a gente precisa olhar para tudo isso. Aí, o que pode fazer o eu curador, né? O que pode fazer eu ser o meu eu curador? Voltamos, aí ele vai trazer o seguinte: vamos imaginar dois pacientes, o paciente A e o paciente B, ambos febris, indo a uma consulta no médico. O paciente A, ele chega em uma sala que tá cheia, onde dizem para ele que as consultas estão com um atraso de meia hora. Na verdade, a espera é de mais de uma hora. E quando ele é atendido, o paciente A está se sentindo já tenso e ofendido. Por quê? Porque ele chegou, pensa aí, você chegou para uma consulta, tá marcado lá 2 horas da tarde. Aí falam para você que tá com meia hora de atraso, mais ou menos 2h30. Você é atendido 3 horas. Esse paciente, né, totalmente para fora, no automático, já fica tenso e ofendido, mexe com as emoções e com a mentalidade dele. Do modo burocrático, o doutor lhe mede a temperatura, faz os exames clínicos superficiais e prescreve os antibióticos, né? Vai lá e gabarita a burocracia médica. Talvez você esteja com uma leve infecção, diz o médico. Vamos ver se funciona. Se estiver pegando resfriado ou gripe, a febre vai aumentar e depois vai abaixar. Volte daqui 15 dias e marque o seu retorno com a recepcionista. Um básico que acontece na grande maioria, né? Essa é uma cena bastante típica das consultas de clínicas gerais e todos nós conhecemos bem essa rotina. Nada do que esse médico disse ao paciente A é incorreto ou fora do normal. Trata-se de uma rotina. Já o paciente B chega em uma sala de espera vazia e é recebido de imediato pelo médico. Este lhe pergunta sobre a febre e quer saber detalhes.
Quando ela começou, se atrapalhou muito o sono, como está o seu humor, o nível de energia, de apetite. Também pergunta se o paciente B já teve algum episódio de febre semelhante antes. E se sim, se ela assumiu sozinha ou se foi necessário algum medicamento. Essa interação leva alguns minutos, mas o médico parece interessado nesse paciente B. E o paciente B se sente seguro. Quem estava na nossa aula do Agora Vai, de segunda-feira, vai conseguir entender um pouco disso que esse livro está trazendo, que eu trouxe como você se prepara para as consultas, exames, procedimentos, enfim. Em geral, ó, os dois com febre, os dois no mesmo estado. Um teve um tipo de atendimento, outro teve outro tipo de atendimento. Em geral, esse tipo de febre baixa e ele é um sintoma de resfriado ou de gripe, disse o médico para o paciente B. Nos próximos dias, me telefone se precisar. Vamos monitorar a febre para ter uma ideia melhor do que está acontecendo. O segundo médico é o ideal, só que há um problema. Ele é uma fantasia. Poucos pacientes ou nenhum recebem esse tipo de atendimento, sem pressa, empática, que o nosso fictício paciente B teve. E parece que as coisas não vão mudar tão cedo. Com certeza existe uma razão para que a profissão de médico seja considerada cuidadosa. Mas mesmo no melhor dos mundos, uma consulta significa espera, resignação, há apenas 10 ou 15 minutos com o médico e tratamento baseado num recorte de situações. Parece que eu vi uma nuvem e parece um coração. Que legal, filha, muito bom. Vai lá ver mais nuvem. Então, existe uma alternativa. Podemos desempenhar o papel do eu curador. Lembra que a gente começou a falar do eu curador ontem? Nós podemos desempenhar o papel do eu curador. Você é a protagonista da sua saúde, não é o médico. O médico, ele só é um médico. Ele vai lá, ele tá lá para te atender. Mas quem tá com você, com o seu corpo, com a sua saúde todo dia é você mesmo, não é o médico. Tá? Então existe uma alternativa. Podemos desempenhar o papel do eu curador. Vamos considerar as qualidades que um médico ideal deveria reunir. Ó, as qualidades que o livro traz aqui. O médico deveria reunir as qualidades de ser paciente, ter empatia, mente aberta, atenção às alterações dos sintomas do paciente, monitoramento minucioso, conhecimento detalhado do histórico do paciente e conhecimento médico profundo e expertise. Mas agora, vizinha, presta atenção no que vai vir. Apenas o último item da lista, que eu vou ler de novo para vocês, conhecimento médico profundo e expertise. Apenas esse último item da lista é exclusivo da profissão médica. Todos os demais são algo que nós podemos nos proporcionar. Seja através do cuidado pessoal, seja em conjunto com um bom médico. Algumas coisas, como monitoramento constante, só podem ser feitas pela própria pessoa. É você que está com você todo dia, vizinha. Como é que o médico vai fazer monitoramento constante se ele não é você? Se ele não está com você todo dia? Ou se de repente você estiver numa intervenção hospitalar. Só nesses dois casos. Você com você, ou se você estiver internada, aí você vai estar lá sendo monitorada. A maior parte da lista são coisas que talvez já estejamos fazendo, mesmo sem a consciência de estarmos agindo como curadores. Tirar o máximo delas é muito importante, pois a consciência deve ser um hábito diário, uma capacidade. E eu trago muito para vocês. Adianta, como é que você vai atrair? E tudo é atração, semelhantes se atraem.
Como é que você vai atrair um médico paciente, empático, com mente aberta, se você não é paciente com você, se você não é empática com você, se você não tem a mente aberta para os desafios que você está vivendo? Você não vai atrair. Você vai atrair o que é semelhante. Você não se olha, você não se dá um bom dia, você não se abraça, você não é gentil com você, você se trata com desrespeito. Quando você olha para você no espelho, você fala alguma coisa que não é legal. Você encontra lá, ai, nossa, porque minha barriga, porque meu cabelo, porque minha ruga. Como é que você vai atrair alguém diferente? Começa a trazer essa consciência. Então vamos continuar aqui. E vai me colocando se teve alguma joaninha ou não, tá? De insight. Analogicamente, ó, da série O Outro Não Existe. Eu sei que assim, eu tô falando coisas que incomodam. Mas quem for adulta vai pegar esse conhecimento e começar a aplicar na prática, vai viver experiências incríveis na vida. Ontem eu estava numa reunião com mulheres e uma das mulheres virou para mim e falou assim: você é muito corajosa de ir para a internet falar coisas que ninguém fala. E essa é a minha missão. Gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, eu tô aqui para despertar vocês. Para trazer para vocês consciências que ninguém traz. Para trazer para vocês empoderamento, protagonismo que ninguém traz. Então as adultas vão ficar. Quem não aguentar, né? Lamento. Livre-arbítrio. Então vamos lá, ó. Da série O Outro Não Existe. Analogicamente, as características ruins que detestamos nos médicos são bastante presentes no modo como nós nos tratamos no dia a dia. Milhões de pessoas encaram a própria saúde como um ou mais desses comportamentos. Olha como que as pessoas encaram a sua própria saúde, como elas se comportam. Com indiferença, negando a dor ou o sintoma que está requerendo atenção, com preocupação e ansiedade, com falta de informação, com adivinhação, deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser por causa disso, deve ser por causa daquilo, fazendo tratamentos desnecessários ou ineficazes. E tomando medicação sem saber o que está tomando, vai lá calar a dor, não lida com a dor, não entende o que aquela dor está querendo falar para si. Obviamente, todo mundo gostaria de evitar essas abordagens, mas nós nos sabotamos o tempo todo. Preocupamos-nos desnecessariamente ou fingimos que nada nos machuca. Adivinhamos o que há de errado e, num impulso, procuramos algo que esperamos que vá funcionar. Em geral, isso significa um vidro qualquer de remédio no seu armário, da cozinha ou do banheiro. Normalmente, esse impulso ele é temporário. Então, voltamos a esperar, a nos preocupar, a sentir a dor, a adoecer de novo. Por quê? Porque a gente só está calando aquele sintoma com uma dor, com medicamento. Só que a gente não está indo na causa raiz e entender por que é que eu tô vivendo aquele sintoma. Que bom que joaninhas apareceram. Você já pode começar a assumir o papel do eu curador. Você já pode ativar a potência de cura que mora aí dentro de você. Como é que eu faço isso? Primeiro passo de todos, estar aqui, né, pra gente ir fazendo crescer juntas. Segundo passo, extremamente importante, você se inscrever na Semana da Saúde do Futuro, onde a gente vai trabalhar o seu corpo fala o que a sua emoção cala. Vai ser uma semana de movimentos que a gente vai fazer, entendendo, conversando, aprendendo a lidar com o nosso corpo de uma forma que ninguém ensina. O valor do primeiro lote está R$ 67. É um presente na vida de vocês. Invistam em se conhecer.
invistam em ser protagonistas, se tornar protagonistas da saúde de vocês. Se vocês desejam ver as pessoas que vocês amam bem, saudáveis, comece por você. Seja o exemplo através da referência que você está se tornando. É incoerente você querer ter filhos saudáveis e você tá o tempo inteiro estressada, cansada, ansiosa, brigando com o seu marido. É incoerente. Então começa por você. Aí a frase do dia para combinar é: quem se esquece de quem é, se torna qualquer pessoa. No automático do dia a dia é muito fácil a gente se esquecer de quem a gente é e se tornar qualquer pessoa. Eu vou tentando me tornar a pessoa para agradar o meu chefe, o meu marido, os meus pais, os meus amigos, os meus filhos. E isso vai me distanciando cada vez mais de quem eu sou. E óbvio que quando eu me distancio de quem eu sou, eu adoeço. Óbvio que quando eu me distancio de quem eu sou, eu gabarito aqui o que o livro trouxe. A indiferença comigo. Eu nego as minhas dores, eu calo os meus sintomas com um remedinho. Eu vivo em preocupação e ansiedade, porque eu tô ali preocupada e ansiosa para ver se o outro vai se agradar com o que eu tô fazendo ou deixando de fazer. Eu fico tentando adivinhar, e se eu fizer assim, se eu me comportar assim, se eu for, enfim, o outro vai gostar. E eu vou me perdendo de mim, e isso vai me adoecendo. A doença, ela é ausência de presença. Aí o corpo, ele começa a gritar com dor ou com doença, falando assim: olha pra mim. É a forma que ele tem de se comunicar, é falar: meu, não dá, olha pra mim. Aí você não olha, você vai começando a ganhar um conjunto de dores, né? Então, antes doía a cabeça, agora dói a cabeça e dói a perna. Aí dói a cabeça, a perna e a garganta. Aí você vai virando uma boneca de lata, toda remendada. Vizinha, pelo amor, não dá não, né? Então vamos lá, vamos tirar nossa cartinha. Quem se esquece de quem é, se torna qualquer pessoa. É sobre isso. Valeu o acordar de hoje. Estão gostando desse livro é para as adultas. Já tô avisando aqui. Criança emocional não consegue receber as informações que a gente vai receber aqui. Mas eu vou continuar com ele, porque eu não vim nesse mundo para agradar ninguém. Eu vim nesse mundo para despertar e não para agradar. Eu pico de neném. É? Oh, vai te ver sozinha. Tá bom. Então vamos lá, vamos tirar aqui a nossa cartinha. Vamos ver o que vai sair hoje. Bom dia, Gi! Não vemos o caminho todo, mas à medida que fazemos a nossa parte, vamos recebendo pistas que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez, mas sempre. É isso que eu vou fazer aqui com vocês. Já fizemos com o livro da vida excepcional. Agora a gente vai com você a sua cura, tá? Então lembra, você não vai ver o caminho todo, mas se você fizer a sua parte um pouquinho por dia, todos os dias, com certeza você vai viver uma vida extraordinária. Já juntei os dois livros, né? Tudo junto e misturado. Vamos ver a Celeste aqui. Verdade, Joyce. Eu tinha muitos anos e agora estou lendo com você. Muito forte. Coisa linda. É que você está preparada agora para ele. Muito bom. Feliz que a gente está lendo junto, a Celeste, que você está por aqui. Vizinhas, um beijo grande no coração de vocês. Amanhã, 8h08 da manhã, a gente está aqui novamente no nosso acordar.